Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 10, a unidade onde nós estamos aprendendo sobre os esportes. Lembram que na aula passada nós estudamos alguns deles, né? A gente viu alguns nomes de alguns esportes e aí a gente vai relembrar hoje. Então, primeiro, vocês lembram que quando a gente começou a estudar essa unidade, a gente viu algumas crianças, né? E elas estavam falando o esporte que cada uma delas mais gosta. Então, a gente tem aí esse primeiro, que é esse menininho. Ele está aqui nessa piscina. E lembram que a gente aprendeu também como é que a gente faz para dizer que a gente gosta de algo? Então, quando a gente vai dizer que gosta muito de algo, a gente diz I like, para dizer eu gosto, e diz o que a gente gosta de fazer, o que a gente gosta de comer, por exemplo. Mas aí, como a gente está estudando sobre os esportes, a gente aprendeu que a gente fala o I like e fala o esporte que a gente gosta. Então, primeiro a gente viu aí esse menininho na piscina e ele falou do esporte que ele gosta. A gente aprendeu como é que se diz natação em inglês. E a gente aprendeu que natação se diz swimming. Swimming. Depois, a gente viu esse outro menino aqui embaixo, ele tá com uma raquete de tênis na mão e com uma bolinha de tênis. E aí ele falou que o esporte preferido dele é o tênis, né? Ele falou, I like tênis. Depois nós vimos também aqui embaixo uma outra criança, um outro menininho. Ele tá fazendo como se fosse uma aula de balé, né? E a gente aprendeu como é que a gente fala para dizer que gosta de dança em inglês, né? Ele disse I like dancing. Eu gosto de dança. Depois a gente viu 3 crianças aqui embaixo, né? E aí a gente observou que uma delas estava na cadeira de rodas, né? Essa criança está na cadeira de rodas. E aí ela falou o esporte que ela mais gosta também. Ela disse, I like basketball. I like basketball. Para dizer que o esporte que ela mais gosta é o basquete. Depois a gente viu 2 outras crianças, onde elas disseram assim, né? I like volleyball. I like volleyball, para dizer que gosta de vôlei. E a outra menininha, ela diz I like soccer. I like soccer, que a gente aprendeu que é futebol em inglês, certo? Então, esses foram os esportes que nós aprendemos na aula da semana passada. Dando continuidade à nossa aula da semana passada, nós iremos estudar as páginas 66 e a página 67. Nessa página 66, a gente tem uma perguntinha, uma frase, né, aqui em cima, onde diz assim: Children are different. Children are different. Para dizer o quê? Que as crianças são diferentes. Mas o que é que isso significa, tia? No começo de lá da unidade, onde a gente viu quando as crianças estavam falando sobre os esportes que elas mais gostam, lembram que eu falei, e eu mostrei agora para vocês de novo, que uma dessas crianças está em uma cadeira de rodas, não é verdade? Então, o que é que isso significa? Que a gente tem que respeitar as outras crianças também, as outras pessoas, né? Diz que as crianças são diferentes. Então, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo tem as suas diferenças, né? Cada um tem um jeitinho de ser, cada um tem uma aparência, né? Tem um jeito de ser. E tem algumas crianças, assim como também tem os adultos, que às vezes tem um probleminha de saúde, né? Que às vezes tem um probleminha na perna, um probleminha no braço, na mão. Então, as pessoas e as crianças também são diferentes. E a gente tem que aprender a respeitar todas essas pessoas, a respeitar todas as crianças com as diferenças de cada um, né? Todo mundo é diferente, cada um tem o seu jeitinho de ser, mas todas as pessoas e todas as crianças são muito bonitas e muito especiais, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente também vai aprender sobre isso, sobre as diferenças, né? Que é muito importante a gente aprender a respeitar as diferenças de cada um, tá certo?
Depois disso, aqui embaixo a gente tem um bilhete, né, que a gente vai precisar ler esse bilhete para poder responder a nossa tarefinha. Esse bilhete diz assim: Dear Mom, my ballet classes today are at 2 o'clock, ok? Kisses, Anna. Então, aí a gente vê um bilhete, certo? E a gente vai precisar interpretar esse bilhete, saber o que é que esse bilhete quer dizer, para a gente conseguir responder essas duas perguntinhas aí embaixo. O bilhete, ele diz assim: Dear Mom, querida. E mom, a gente também já aprendeu que é mamãe, né? Mom, mother, significa mãe ou mamãe em inglês. Então, aí, ela disse assim no bilhete: Dear Mom, querida mamãe, my ballet classes, minha aula de balé hoje será às 2, que a gente já aprendeu que 2 é o número 2 em inglês, não é isso? Então, ela disse assim: querida mamãe, minha aula de balé hoje será às 2 horas, ok? Certo? E aí, depois ela disse: kisses, beijos, Ana. Então, agora vocês vão ter que responder essas duas perguntinhas aqui embaixo. A perguntinha de número 1 diz assim: quem escreveu o bilhete? Quem foi que escreveu o bilhete? Será que vocês conseguem observar quem foi que escreveu? Será que foi a Mom ou será que foi a Ana? Foi a Ana, não é? Porque primeiro ela falou, ela começou escrevendo, né? Querida mamãe. E no final do bilhete foi que ela colocou o nome dela, né? Ela disse beijos, Ana. Então, quando a gente vai escrever um bilhete, o nosso nome a gente escreve no final, não é isso? Primeiro a gente escreve para quem a gente está escrevendo o bilhete, o nome da pessoa para quem a gente está escrevendo o bilhete, e o nosso nome a gente escreve no final. Então, aí ela falou, então, quem foi que escreveu o bilhete? Ana. Então, vocês vão escrever aí, Ana. E para quem foi que ela escreveu o bilhete? Para a mãe dela, né? Para a mamãe dela. Depois está perguntando aí qual é o assunto do bilhete. Será que vocês conseguiram entender qual é o assunto do bilhete? O que é que está dizendo nesse bilhete? Ele está falando sobre a aula de balé dela, não é isso? Sobre a aula de balé de Ana, certo? Então, é sobre isso que esse bilhete está falando. Depois disso, a gente tem aqui embaixo duas crianças, né? Dois meninos, e a gente tem dois tipos diferentes de futebol. A gente tem o futebol americano, a gente tem aqui do lado, né? Onde tem esse menino que tá com capacete. Diz assim embaixo: American Football. American Football. Futebol americano. Depois a gente vê do lado outro menininho jogando bola agora e escrito tem embaixo soccer. Soccer, que é o futebol, né? O futebol que a gente aprendeu o nome em inglês. Então, qual é a diferença entre esses dois esportes? Então, primeiro a gente tem do lado onde tem esse menininho com capacete, que é o futebol americano, que é o futebol que é jogado lá nos Estados Unidos e lá naqueles outros países que falam inglês, geralmente nos Estados Unidos. E esse outro é igual ao futebol que é jogado aqui no Brasil, né? Que o time do Brasil joga, que os outros times daqui do Brasil jogam, né? O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Fluminense. Então, esses times brasileiros, eles jogam o soccer. Soccer, que a gente aprendeu que é futebol. E os outros países americanos, principalmente os Estados Unidos, lá eles jogam o American Football, que é o futebol americano, tá certo? Essa outra parte aqui, a gente vai relembrar os nomes dos esportes que a gente aprendeu na aula da semana passada e na aula de hoje. Então, a gente vai precisar responder, só que a gente vai responder na nossa videoconferência, porque eu vou precisar de todos vocês, ou da maior quantidade de coleguinhas que a gente conseguir de vocês, para que vocês possam dizer qual é o esporte que vocês mais gostam. A tia vai fazer uma pesquisa na nossa videoconferência
para saber qual é o esporte preferido da nossa turma, certo? Então, lá na nossa videoconferência, a gente vai ver, a tia vai perguntar quem é que gosta, por exemplo, de soccer. E quem gostar de soccer vai levantar a mão. E aí eu vou escrever a quantidade de alunos que levantaram a mão para dizer que gostam de soccer. E aí depois eu vou perguntar quem é que gosta de basquetebol. E aí quem gostar de basquete também vai levantar a mão e aí eu vou escrever a quantidade de alunos que gostam de basquete. Depois eu vou perguntar quem gosta de voleibol e vou escrever também de quem levantar a mão. Depois eu vou perguntar de swimming, que é natação, né? Eu vou perguntar quem é que gosta e quem gostar também vai levantar a mão e aí eu vou escrever o número de alunos que gostam, depois de tênis e depois de dança, certo? Ou de balé. Então, aí a gente vai fazer na nossa videoconferência essa atividade. Depois, aqui embaixo, eu vou escrever, vocês vão escrever, né? Depois que a gente vê qual é o esporte preferido, qual é o esporte que vocês mais gostam, depois vocês irão escrever, certo? Como a gente aprendeu 6 nomes de 6 esportes, então vai ter lá o número 1, que é o preferido, depois vai ter o número 2, depois o 3 até chegar lá no 6. Então, a gente vai colocar do esporte que vocês mais gostam para o esporte que vocês menos gostam, certo? Então, aí, na nossa videoconferência, a gente vai fazer essa tarefinha aqui da página 67, tá certo? Eu espero vocês lá. Até lá, então. Bye, bye!